Aí, gente, entrando nesse terceiro bloco, pelo que aquele comentário que a gente fez no primeiro bloco, sobre, de uma certa forma, a irresponsabilidade ou até a indiferença das entidades, das iniciativas, tanto privadas como políticas, de certa forma até religiosas, com relação à problemática da dependência. Eu queria, nesse encerramento desse programa, colocar para vocês a responsabilidade que cada um de nós precisamos assumir. A responsabilidade que, independente do problema ter batido já diretamente na minha casa, eu entender isso como um problema que eu preciso estar envolvido, porque de certa forma me afeta. A dependência química, ela tem um efeito diferente com relação a outras doenças que atingem as pessoas, porque quando uma doença mais grave vem e pega alguém da nossa família, normalmente todas as pessoas da família, todos os membros da família se juntam e ali se empenham para que essa doença seja combatida, se empenham de forma emocional, se empenham de forma até financeira para que esse problema dessa doença seja resolvido. O problema é quando a dependência química chega nas casas, numa casa em específico, a maioria das pessoas, as pessoas que convivem com aquele doente, daquele que está sendo atingido por esse problema, se afasta, porque entende a dependência química como um desvio de comportamento. E na verdade não é uma doença também. Então o que eu queria convidar vocês agora para refletir comigo durante essa semana até o nosso próximo programa é sobre uma historinha que eu vou colocar para vocês, que mostra como deve ser a nossa postura diante das coisas que não estão diretamente ligadas conosco. Nós nos preocupamos, muitas vezes, simplesmente em ser cidadãos do nosso meio, da nossa cidade, ou até do nosso país. Mas o convite que eu quero fazer para você agora é que você tome uma postura em relação a esse problema da droga, mas todos os outros problemas sociais que te envolvem e que envolvem o que estão no nosso meio, uma postura cristã. E como que é a postura cristã? A postura cristã, ela vai além de a postura do cidadão. O cidadão é aquele que paga os seus impostos em dia, paga as suas contas em dia. Agora, o cristão é aquele que vai além. Aquele que dá para as pessoas aquilo que as pessoas muitas vezes não merecem. É o que imita, na verdade, Jesus Cristo, que dá para nós aquilo que nós não merecemos. Eu costumo perguntar, será que quem de nós mereceu hoje o ar que respirou? Então, isso que nós recebemos, nós precisamos dar de forma a mais. Nós precisamos dar além daquilo que pode parecer para nós simplesmente como uma obrigação. Dizem que em uma cidade, um prefeito deu uma ordem para que se plantasse árvores numa avenida. Avenida, vamos imaginar que seja a avenida de entrada da cidade, e o prefeito pediu que se plantasse árvores ali. E o encarregado, o que ele fez? Ele selecionou 4 pessoas que trabalhavam ali no almoxarifado daquela prefeitura, e aqueles 4 funcionários foram os encarregados de fazer esse trabalho. E ele distribuiu o trabalho dessa forma. Um chegaria na avenida, abriria o buraco para que se colocasse a semente. O segundo funcionário viria e jogaria a semente dentro do buraco que foi aberto pelo primeiro. O terceiro funcionário viria e tamparia o buraco. E o quarto funcionário passaria já jogando água, aguando aquela plantação que foi feita naquela avenida. Ótimo. Chegou no primeiro dia, eles todos ali preparados para o trabalho, cada um com a sua ferramenta. O primeiro foi lá, abriu o buraco. O segundo foi, já jogou a semente dentro do buraco. O terceiro foi ali, tampou o buraco. E o quarto veio e já jogou água dentro do buraco e tampou o buraco. E foram e fizeram
um grande trajeto daquela avenida. Durante um dia, durante 2 dias, foram fazendo aquele trabalho. No terceiro dia, chegou de manhã, o pessoal estava ali para fazer o trabalho e havia faltado uma pessoa. Eles estavam esperando que ele chegasse, e ele simplesmente não veio naquele dia. Naquele dia ele não veio trabalhar. Acontece que esse que faltou, esse funcionário da prefeitura que faltou, era justamente o funcionário que jogava a semente. Aí um olhou para o outro e disse assim: bom, eu vim trabalhar. Eu também vim, o outro também não, eu vim também trabalhar. O fulano não veio, é problema dele. O que nós vamos fazer? Aí um pegou, falei: eu vou abrir o buraco. O terceiro disse assim: eu vou fechar o buraco. E o quarto disse: eu vou jogar água. O que aconteceu? Trabalharam o dia todo ali, abrindo buraco, fechando buraco e jogando água dentro do buraco. Só que simplesmente o objetivo, que era plantar árvores, não aconteceu. Esse processo todo teria que acontecer em 4 etapas. Mas uma das pessoas faltou. E aí o que aconteceu? Aqueles 3 se revestiram daquela ideia do seguinte: eu vou fazer a minha obrigação. E ele fez a obrigação. O primeiro abriu o buraco, o terceiro jogou terra e o outro jogou água. E fizeram, cada um fez a sua obrigação, mas o objetivo não foi cumprido. Por que eu estou contando essa história? Porque eu queria trazer justamente aquilo que a gente falou na primeira parte. Que se a gente ficar reduzido à nossa mesquinha, muitas vezes, obrigação, as coisas acabam acontecendo de forma mesquinha, como vem acontecendo. Eu queria dizer para vocês que nós aqui na comunidade Novo Sinai, particularmente eu, nunca tive problema com droga e nunca tive problema com bebida. Eu podia dizer assim: esse não é o meu problema. Isso não é problema meu. E poderia ser aquele que meu problema, ou a minha obrigação é abrir o buraco, ou a minha obrigação é tampar o buraco, ou a minha obrigação é jogar água dentro do buraco. Só que não iria acontecer as coisas. Não ia acontecer o objetivo. Então eu quero que você pense justamente sobre isso. Será que a gente não está acomodado naquela situação de crítica porque o outro não fez? E eu me considero perfeito porque eu fiz simplesmente ali a minha obrigação. A postura cristã é justamente ir além. A postura cristã é justamente fazer aquilo que não faz parte diretamente da minha obrigação. Não fazia parte da obrigação daquele primeiro jogar a semente, mas já parou para pensar você que se ele se esforçasse um pouquinho mais, ou trocasse, revezasse entre os 3, falasse assim: nós vamos trabalhar o dia todo, a primeira parte do dia você que está abrindo o buraco joga a semente, na segunda parte você que vai tampar o buraco, antes de tampar o buraco, joga a semente. O que iria acontecer? Ia ver o resultado do que foi proposto. Então, na verdade, existe a necessidade de uma junção de forças. Mas no momento em que alguém tiver um pouco mais fraco na situação, ou no momento em que uma pessoa não estiver podendo fazer a sua parte, aí você entra. Esse é o convite que eu quero te fazer. Pensa durante essa semana, o que você tem feito além? O que você tem buscado complementar, muitas vezes, daquilo que o outro não faz? Sabe, a gente se preocupa demais e perde tempo, ao invés de estar fazendo aquilo que poderia ser a obrigação do outro, a gente perde o mesmo tempo criticando porque o outro não fez. E o tempo que eu gasto criticando, de repente, é o tempo que eu poderia estar fazendo. Bom, gente, então, esse é o convite que eu quero te fazer nesse finalzinho de programa. Repense nessa semana, repense na tua vida, no geral, e assuma uma postura cristã, no sentido realmente de assumir aquilo que muitas vezes eu nunca considerei como se fosse a minha obrigação. Nem que seja realmente a obrigação do outro, mas pensa nessa possibilidade de você estar fazendo além, fazendo um pouquinho a mais daquilo que é meramente a sua obrigação.
entre em contato conosco, manda a sua pergunta, a sua opinião, a sua dúvida, opinião inclusive para o programa, alguma coisa que você gostaria que fosse o tema de algum dos programas para frente, que vai ser um prazer continuar interagindo com vocês. Muito obrigado e tenham uma ótima semana. Sua saúde vale muito e foi pensando nisso que a Lion Fitness desenvolveu sua linha de equipamentos profissionais. Todos com a mais alta qualidade, resistência e design moderno. E o mais importante, conforto, segurança e alta performance. Tudo isso para que você possa viver mais e com qualidade. Atendemos em todo o território nacional. Visite nosso site. Lion Fitness, sinônimo de saúde e bem-estar.